Fala pessoal, eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Design Oficina. Hoje a gente está com mais um vídeo daquela série Como Usar, que é uma série que eu geralmente explico para vocês como se usam ferramentas, máquinas, gigs, acessórios desse nosso mundo da marcenaria do do-it-yourself. E hoje a gente vai aprender como se usa o graminho, que é essa ferramentinha aqui de marcação e medição também. Ela é maravilhosa, tem muitas possibilidades, então fica comigo até o final que você vai adorar esse vídeo, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa um like também, ativa o sininho para receber as notificações e vamos embora pro vídeo. Bom, então vamos aqui com o graminho, que é esse instrumento aqui de marcação, usado geralmente em marcenaria, mas você pode usar também em qualquer projeto do it yourself aí, que ele serve para marcar qualquer coisa. Eu tenho aqui dois exemplos de graminho, né? Cada um é feito de uma forma diferente, cada um funciona de uma forma diferente, mas depois eu mostro direitinho. Vamos usar esse daqui para a gente exemplificar tudo. Bom, o graminho ele é composto por duas partes. Geralmente a gente tem aqui um paralelo, né? Que é essa parte daqui. Ele tem essa regulagem para posicionar aqui a minha régua, né? Vamos chamar isso aqui de régua. Bom, e nessa régua a gente tem aqui pontos de marcação. Na verdade, o graminho pode ter aqui um objeto pontiagudo como esse daqui. Isso aqui foi feito a partir de um parafuso. Ou a gente pode ter também um lápis, uma lapiseira ou uma caneta. Então eu sempre deixo um furo aqui no graminho também. Eu gosto de usar mais o lápis porque ele marca menos a madeira. Quando eu traço com isso daqui, ele tem que fazer um rasgo na madeira, ele tem que afundar a madeira para fazer a marcação, eu não gosto muito disso, então geralmente eu uso o lado aqui do lápis, tá? Eu ponho o lápis, ele fica bem presinho aqui, eu consigo fazer a minha medição. E como é que eu faço essa medição? Bom, nesse graminho aqui eu já deixei uma régua pré-marcada, não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Eu já deixei uma espécie de régua aqui marcada, mas a gente pode também usar uma régua. Geralmente eu uso uma régua para ter certeza. Isso aqui é só para dar uma guiada quando a gente não precisa de muita marcação, mas quando eu preciso de certeza eu venho aqui, apoio minha régua na base do meu graminho e vejo onde que está a ponta no meu lápis. No caso aqui está em 4 centímetros, tá? Então eu posso fazer minha marcação. Bom, beleza, eu posso fazer minha marcação, mas para que serve o graminho exatamente, né? Para que a gente usa o graminho? Então vamos para as funções do graminho. Bom, a primeira função do graminho é traçar uma reta paralela a qualquer face que você tenha do teu objeto. Deixa eu pegar esse outro lado que parece mais reto. Então a gente apoia aqui e traça uma reta paralela. Tá, mas para que serve isso? Bom, para milhões de coisas. Você pode fazer furação, marcação, corte. Deixa eu dar um exemplo que a gente vai usar bastante na marcenaria. Inclusive eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card e usei esse exemplo. Na verdade foi um monte de teste a respeito disso. Que é a fixação de uma madeira na outra. Digamos que isso aqui seja duas partes de um armário, né? Isso aqui é, sei lá, o tampo e esse mais grossinho aqui é a lateral. Então eu quero fixar o meu tampo assim. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma furação aqui nessa face. E para marcar esses furos, primeiro eu faço o seguinte. Eu pego o meu paquímetro e meço aqui qual é a espessura desse cara. Se você não sabe usar o paquímetro, eu vou deixar um videozinho aqui no card que vai te ensinar a usar o paquímetro. Depois que você assistir aqui, dá uma passadinha lá. Então eu meço aqui com o paquímetro e vejo que essa espessura do meu compensado é 18 milímetros. Então eu quero fixar meu parafuso exatamente no meio do compensado, ou seja, a 9 milímetros de uma das bordas para dentro. Já que o tampo do meu móvel, no caso esse cara aqui, esse compensado de 10 milímetros, vai ficar faceado aqui, eu sei que a minha marcação tem que ficar a 9 milímetros dessa face. Então eu venho aqui com o meu graminho já regulado em 9 milímetros e eu vou riscar aqui, ó. Vou virar, faço um risco aqui, certo? E aí depois é só pegar as outras medidas, ó, eu vou pegar essa medida aqui, deve ter uns quase 20 e poucos centímetros aqui, marco aqui e vou marcando os furos que eu quero, tá? Mas o importante é que ele vai ficar todo mundo no centro, exatamente no centro dessa madeira, que é a medida mais delicada aqui, tá? Então o graminho vai ajudar muito nesse tipo de trabalho, quando a gente vai montar um móvel assim, precisa fazer a furação dele. Bom, outra função do graminho aqui que eu acho legal a gente falar é copiar a medida. Como assim copiar a medida? Como ele já está regulado aqui, ele está travado, essa medida, por exemplo, que eu botei aqui de cerca de 2 centímetros, ela não vai sair daqui. Eu posso, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um painel bem grande, né? Enfim, independente. E eu quero fixar ele na parede com 4 furos.
E aí eu vou marcar esses meus 4 furos. Eu penso assim, bom, esses furos vão ficar mais ou menos 2 centímetros de cada lateral, né? Para ele ficar bem resistente aqui na madeira. Então, botei 2 centímetros. Vou fazer isso aqui, ó. E vou copiar essa medida com uma velocidade, uma precisão, sabe? Isso aqui, tanto para peça única quanto para produção, principalmente para produção, isso aqui ajuda muito. Olha aqui, ó, eu tenho todos os meus 4 furos marcados exatamente iguais. Imagina que essa peça vá, né, ficar aparecendo esses furos. Você tem eles exatamente equidistantes de todas as laterais, então até a estética já sai privilegiada aqui no caso do graminho. Além de ajudar na produção, assim, né, com escala ou então na estética, essa cópia de medida ela serve para outras coisas como um encaixe, por exemplo. Então vamos supor que em vez de fixar essa madeira aqui nessa outra com parafuso, eu quisesse fixar ela com uma cavilha. Bom, então como é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar o meio desse cara aqui, fixar uma cavilha e vou passar a mesma medida para cá. E por que é legal? Porque eu vou estar copiando a medida, independente de ser 9 milímetros, que é o centro, ou de ser 8,5 ou de ser 9,5, eu vou passar o meu graminho aqui e vou passar ele aqui e o furo vai ficar exatamente na mesma medida em relação a essas duas faces. Quer dizer que essas faces no final vão ficar alinhadas. Então vamos tentar fazer aqui rapidinho. Eu pego aqui, ó, a face externa, vou fazer um traço aqui. Então marquei o meu traço aqui, lembrando que a minha face de referência é essa. E aí o meu tampo vai vir assim, ó, com essa face daqui tendo que ficar colada nessa. Como essa já é a minha de referência, eu vou pegar o meu graminho. Opa, vamos lá. Vou usar essa de referência e traçar aonde tem que ir a minha cavilha. Então, peguei aqui, beleza. Se você tem uma furadeira de bancada, isso daqui já é mamão com açúcar. Você não precisa de muito mais coisa, sabe? Se você quiser pegar o graminho para copiar a medida daqui para cá também, fazer, por exemplo, um furo a 5 centímetros daqui, você pode, entendeu? Mas as próximas aqui você já não vai conseguir usar o graminho porque é muito grande. Então você pode usar uma régua, você pode usar qualquer outra coisa. Mas o importante é esse alinhamento aqui, ó, da lateral. Então essa cópia de medida do graminho vai ajudar muito nisso. E mais encaixe que a gente usa o graminho. Na verdade, a gente fez ali uma fixação através de cavilha. Agora a gente pode ver um exemplo aqui de encaixe realmente. Bom, isso aqui, gente, é o encaixe, digamos que isso sejam duas peças assim e que não tem essa parte daqui, tá? Vamos tentar ignorar essa parte daqui depois do traço. Isso aqui se chama encaixe meia madeira. Quando você corta metade de uma madeira, metade da outra e faz elas se encaixarem. Isso pode ser um pé de mesa, pode ser, enfim, uma infinidade de coisas a gente usa esse tipo de encaixe. E aí a gente tem o graminho que a gente pode usar aqui em duas situações. Na cópia, né, da medida, e o que seria a cópia da medida nesse caso aqui? Aqui deve ter cerca de 4 ou 5 centímetros, então botei aqui, ó, no meu graminho. Digamos que eu não tenha esse encaixe ainda, tá? Eu tô fazendo ele do zero. Então eu pego aqui, eu botei com 4 centímetros, eu vou traçar essa linha daqui. Como eu quero que nesse caso aqui, a gente está ignorando isso. Nesse caso ele fica exatamente igual, eu vou pegar aqui através da face dele e vou também traçar os mesmos 4 centímetros. Beleza? Então aqui eu já vou ter um encaixe certinho. Ou se for assim, o seu encaixe, você vai copiar a medida da lateral para cá, né? Enfim, é uma cópia de qualquer maneira. Você vai estar simulando aqui. Então, nesse caso, você pegaria já a medida da régua para passar para cá. E aí vem uma outra função que é a de pegar o centro das madeiras. Mas você pode perguntar, não, tá bom, mas o centro eu vou pegar através do paralelo. Vai ser a mesma função que você explicou no início. Não, mais ou menos. Segura aí que a gente vai ver como é que pega o centro. Bom, por que o graminho é tão legal para achar o centro? Eu vou pegar uma madeira aqui para a gente exemplificar isso. Medi ela aqui, ela tem 13 centímetros e pouquinho, tá? Eu quero achar esse centro aqui. Digamos que eu vou fazer uma furação, qualquer coisa que eu precise achar o centro dessa madeira. Então, tenho 13 alguma coisa. Com graminha eu não preciso nem calcular muito. Eu já regulei ele aqui com 6,5, esperando que ele realmente não dê exatamente no centro, porque vai ser legal para mostrar isso aqui. Aqui tem um dentinho na minha madeira, mas vamos tentar ignorar, tá? Então eu botei aqui 6,5, lembrando, sem precisar fazer muita conta. Eu vou traçar aqui. Opa, o meu dente me atrapalhou, mas tudo bem. Tracei aqui e agora eu vou virar a minha madeira pro outro lado e vou fazer a mesma coisa.
Vocês veem que o traço ficou bem afastado, porque eu não calculei esse 13 e quebrados, mas a gente já consegue entender o seguinte: se a gente estiver bem perto, ou a gente vai traçar em cima da linha, ou a gente vai traçar elas tão próximo que ela já vai servir para qualquer marcação, tanto de furação quanto de corte, qualquer coisa. Isso aqui já me serve bem. Se eu pegar uma lapiseira aqui, por exemplo, eu consigo botar um ponto no centro dessas duas linhas. Opa! Maldita, sempre nessa hora. Então, se eu pegar uma lapiseira aqui, por exemplo, eu consigo achar o centro dessas duas linhas, porque elas estão muito próximas uma da outra, né? Eu não tenho tanta dificuldade assim. Isso porque elas estão exageradamente afastadas, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, por isso que o graminho é tão legal para achar o centro. Você traça de um lado, com a mesma precisão e a mesma perfeição, você vai traçar do outro e vai achar. Eu poderia também, se eu tivesse um graminho maior, ou se a minha peça fosse menor, fazer isso aqui, ó, e achar literalmente o centro da peça, entendeu? Digamos que ela fosse menor, eu ia fazer isso aqui e achar o centro do centro. E aí a gente usa isso, por exemplo, para cortar um círculo. Digamos que você tem uma madeira, né, um pedaço de madeira, e você quer cortar um círculo maior possível aqui. Então você vem com um graminho, traça aqui, traça aqui, traça aqui, e aqui você vai achar o centro dela. E a partir desse centro você já pode fazer sua marcação, seu corte e tudo mais. Beleza? Então essa função de centro, para mim é muito legal também e uso bastante. E aí, voltando para o nosso encaixe, como é que a gente achou o centro aqui? Para que a gente achou o centro? Bom, no caso a gente tem meia madeira, né? Então, se esse pino tem 20 milímetros, eu tive que achar o centro dele para cortar a metade de cada um deles para fazer esse encaixe de meia madeira. Então, aqui o graminho teve duas funções, tanto achar o centro, nesse caso aqui, quanto de copiar. Tá? Nesse caso da cópia aqui, ele estaria encaixando perfeito, né? Se a gente tivesse aquela situação de não ter essa parte. E do centro também ele estaria, no caso do centro ele tá, né? Ele tá bem faceado aqui, tá bem tranquilinho aqui. Beleza? E por hoje é só, pessoal. Esse foi o graminho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse instrumento. Eu estava ansioso para fazer esse vídeo, para mostrar ele para vocês, porque ele tá sempre aparecendo nos meus vídeos e vai aparecer sempre, porque eu uso muito ele. Vocês viram aí as várias funções que ele tem, que ele possibilita de trabalhar, de marcar, de fazer um monte de coisa. Eu gosto muito. Então é isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tocar no sininho também para você saber sempre quando eu lançar vídeo, deixar um like no vídeo e um abraço até a semana que vem. Valeu!